Vamos nós ficar aqui com o nosso bom amigo Padre Vítor Arruda, que, como habitualmente, nos deixa mensagens mas mesmo muito especiais, para que possamos ter uma quinta, sexta, sábado, domingo muito bom, e o restante também da semana. Meu bom amigo Padre Vítor Arruda, antes de mais nada, bom dia para si. Bom dia, António. Bom dia. Então, é só puxar um bocadinho mais os microfones. Eu não sei porquê, mas as pessoas, por norma, te parece que não é seu caso, para não. Está tudo bem, não está? Está tudo ok, está excelente. Sim. Então, meu amigo, ouviu alguém dizer que há uns anos, a esta parte de Almagreira a São Lourenço, 20 minutos a pé, não é? Estava eu a caminhar só mesmo o José, não é? Só o Sr. José, eu fiquei a pensar que caminho é que ele seguiria para fazê-lo em 20 minutos. Sim. Acho que hoje de carro faz-se em 20 minutos esse caminho, quase 20. E o caminho e as estradas estão boas. Meu amigo, se calhar porque eu perplexo, dizendo assim, aquilo deve ser mais uma do António, fiquei não é? Curioso perguntar-te, já o fiz até, mas de facto era uma brincadeira tua. Sim, não, é que naquela altura o Zé não era nada disso, pois. 16 anos, quando tinha 16, ele hoje tem 40. Não, 60 e... Ele não tem 40, tem 60. Está finíssimo. É da minha idade, É um ano, mesmo mês. Muito bem, vamos ficar atentos àquilo que... Temos este fim de semana é longo, é bom para as pessoas, é um fim de semana de descanso, é um fim de semana também de trabalho para outros. Nós, na paróquia, na igreja, estaremos no restaurante. Faço um grande apelo, as pessoas em relação ao restaurante vão lá consumir, vão provar os nossos petiscos, as nossas comidas maravilhosas desta equipa extraordinária que está a trabalhar neste restaurante da igreja a favor do Centro Pastoral da Ilha. E recordo que é o Centro Pastoral da Ilha, portanto não é o Centro Pastoral de Vila do Porto apenas, ou da Matriz. Todas as pessoas que quiserem colaborar, quiserem ajudar, ou fazendo parte da equipa, ou ajudando com mantimentos, com alimentos, com sobremesas, com dinheiro, o que puderem, podem entregar hoje durante o dia, a partir das 10 horas. Daqui a pouco estará a gente já no espaço do restaurante, ali no largo da Câmara. Se alguém quiser ir levar alguma coisa, é bem-vindo, porque todas as chegas são bem-vindas, porque diminuem depois a despesa. Já agora diga-me uma coisa, quando é que vai haver polvo? Polvo... É porque aqui o Zé Sousa está desejoso de saborear o polvo. E eu sei que é mesmo típico quem faz o polvo para o restaurante da igreja. Eu tenho a impressão. Olha para ele e diga a ele que é para ir lá, está bem? E levar os seus amigos. Sempre pessoas para provar comigo. Vou confirmar, eu não sei se é na sexta-noite, se é no sábado. Sim. É a senhora Ludovina Tripa que nos faz esse polvo. Há quem teve a cantar também há pouco. Eu vi a cantar, beijinho para ela, está recuperada da sua... Sim, graças a Deus. Olha, então já sabes, Zé Sousa, é de que o polvo mas a gente depois confirma é de não isso. perder. É mesmo bom. Portanto, faço um apelo às pessoas. O restaurante tem uma causa boa e, portanto, vamos colaborar da forma que cada um puder fazê-lo. Então temos temos amanhã, que é dia santo, e temos no domingo o domingo 20º do tempo comum. Duas palavrinhas a respeito desta realidade, tanto do dia da manhã, que nós celebramos mais um momento na vida de Maria. Celebramos a sua morte e assunção. Ao longo do ano, devido à importância que Maria teve na história da salvação, na história da vida de Jesus primeiro e depois na história da salvação, ao longo do ano a Igreja vai celebrando momentos especiais da vida dela. Há o momento da anúncia da Conceição, que é o 8 de dezembro, depois já o nascimento dela, que é 8 de setembro, 9 meses depois do 8 de dezembro. Há esta que celebramos agora, há depois a anunciação do anjo, em que ela fica grávida por poder do Espírito Santo de Jesus, e depois há a sua morte. A morte é 15 de agosto. O que celebramos a 15 de agosto é a morte de Maria. Morte que nós chamamos Assunção, porque aquilo que se diz de Maria, e que acontece depois com todos os cristãos, é que ela morreu
e porque ela foi toda de Deus ao longo da sua vida, morreu e entrou logo no mundo novo de Deus. Entrou a Assunção. É curioso que é diferente, às vezes as pessoas perguntam qual é a diferença entre a Assunção de Maria e a Ascensão de Jesus. Quando é de Jesus, a gente diz que é a ascensão. A ascensão porque ele fez pelo seu próprio poder. Jesus, ele próprio ressuscitou e subiu aos céus. Maria não foi por seu próprio poder, porque ela é uma criatura como nós. Ela subiu aos céus pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus na sua vida. E o que acontece com Maria, é importante a gente perceber isso, porque a gente às vezes põe Maria num pedestal tão alto, que a gente quase que acha que é impossível atingir o que ela atingiu. O que acontece com Maria é o que vai acontecer com todos os seres humanos. O que já aconteceu, se já morreu alguém da tua família, os teus pais, também aqui do José, da minha, os meus pais faleceram, eu não admitiria que Deus não se levasse logo para si os meus pais como levou Maria logo que ela morreu. Portanto, o que aconteceu com Maria é o que acontece com todos os seres humanos, partem e entram no mundo de Deus, no céu. Para Maria dá-lhe um nome, chama-se a Assunção de Maria. Portanto, foi a sua morte neste mundo. É curioso que muito tempo, durante 17 séculos da Igreja, sempre se acreditou que Maria tinha morrido. Depois, a partir do século XVIII, achou-se que Maria não tinha morrido, que estava no céu em corpo e alma. Até houve o Papa que proclamou o dogma, o Pio IX, que proclamou o dogma da Assunção de Maria, diz que ela subiu ao céu em corpo e alma. Mas quando ele estava dizendo que ela subiu ao céu em corpo e alma, quer dizer que ela... Toda a pessoa de Maria subiu ao céu, como toda a pessoa do Vítor um dia vai subir ao céu, do José vai subir ao céu, do António vai subir ao céu. Daqui a muitos anos, não é? Queremos agora. Mas ela foi toda para Deus. O que ficou na terra é o corpo, é claro. Este corpo é da terra, é corpo material, fica cá. Portanto, depois houve confusões, então a partir daí houve muita confusão. Achou-se que Maria estaria no céu neste corpo que ela teve na terra. Ela ia se sentir mal porque todos os outros estão lá só em espiritualmente e Maria estaria lá no seu corpo. Não. O João Paulo II, que foi um homem que foi Papa durante 27 anos e durante 27 anos esclareceu muitos assuntos que estavam confusos na Igreja. E o João Paulo II, em 1997, ele esclareceu o assunto da Assunção de Maria. Ele diz: Maria, como todas as outras criaturas, e que não era mais do que o seu filho que também morreu, Jesus também morreu, foi sepultado. Portanto, Maria também morreu, o seu corpo foi sepultado e deteriorado na terra, como o nosso também vai. Mas ela foi assumida por Deus no céu. O que é que este dia de Maria que vamos celebrar amanhã, que é a padroeira da nossa ilha, que é uma das festas mais celebradas em Portugal, a seguir também ao 8 de dezembro, o que é que este dia de Maria nos diz a nós hoje, no século XXI? Diz-nos duas ou três coisas importantes. A primeira é que Maria, toda a sua vida, colocou-se nas mãos de Deus, confiou em Deus. E este confiar em Deus foi importante para a sua história. Houve situações na vida de Maria que ela não as compreendia pela inteligência humana, mas colocava no seu coração. Quando ela percebeu que estava grávida para ser mãe de Jesus Cristo, foi um momento muito especial na vida dela, que ela não entendeu bem como é que aquilo estava a acontecer, então colocou nas mãos de Deus. Portanto, a primeira lição que esta senhora nos dá, no dia da sua morte, é que ela confiou totalmente em Deus. Pôs toda a sua vida nas mãos de Deus. As coisas que lhe aconteceram que ela não entendia, ela colocava no seu coração, ia meditando naquilo, pensando naquilo, até que um dia Deus lhe desse uma luz para perceber. Há quantas coisas acontecem nas nossas vidas que a gente às vezes não entende naquela hora. Porque é que aconteceu aquilo? Porque é que me aconteceu isto agora? A gente tem que colocar cá dentro no coração. Na inteligência não, porque a gente vai fazer muitos raciocínios e vai complicar a história e vai ficar muito cismados. A gente tem que colocar no coração e dizer: olha, um dia eu vou compreender isto com certeza. E vai vir. Maria fez isso, ela colocou-se sempre nas mãos de Deus. Faça-se em mim, faça-se em mim. Esta frase de Maria foi muito importante. Depois uma outra coisa que nesta sexta-feira o Evangelho que vamos escutar é a visita que Maria faz à sua prima Isabel. E uma das coisas que Maria também nos ensina é que a gente deve levar Deus aos outros, levar Jesus aos outros. Nós às vezes temos um certo receio de falar de Jesus, de falar de Deus, vão-nos chamar nomes. Há irmãos nossos de outras religiões ou de outras seitas que batem de porta em porta para falar de Jesus, para falar da sua fé, para falar da sua religião. Quando um católico se põe a falar de Deus ou se põe a falar da Bíblia, a pessoa diz: será que ele mudou de religião? Quer dizer, os católicos não podem falar de Deus, não podem falar, e mesmo nas nossas famílias. Maria
tinha recebido a notícia de que ia ser mãe de Jesus, levou Jesus consigo, já estava grávida, foi visitar uma outra pessoa, foi levar Jesus a uma outra pessoa. Fez uma procissão levando Jesus aos outros. Nós falamos de todos os assuntos, muitas vezes, quando estamos juntos. Muitas vezes temos medos respeitos humanos para falar de Deus e da nossa fé e da nossa religião, que é um assunto tão importante como todos os outros da nossa vida. Maria fê-lo. E depois a terceira lição que ela nos dá é que se ela foi tudo de Deus na sua vida, só podia ser de Deus na sua morte. A morte não é um tema fácil de lidar, nem para nós, mas ninguém faz a experiência da sua morte. Quando a gente experimentar a nossa morte, já não pensamos nela. Fazemos a experiência da morte das pessoas que amamos. Sentir esta certeza de que eles estão bem. Eles estão bem. Por mais que a saudade mexa connosco, eles estão bem porque estão como Maria, estão com Deus. E quem está com Deus está bem. Maria também, neste dia da sua morte e Assunção, dá-nos este ensinamento no que se refere às pessoas que amamos e que vão partindo. E depois era a mulher da alegria. A mulher da alegria. Ela encontrou-se com Isabel e exultaram as duas de alegria. Portanto, nós cristãos também temos que ser gente de alegria, viver essa alegria que é fundamental nos dias de hoje. A alegria não põe pão na mesa, mas ajuda a enfrentar as situações difíceis da vida. Além de sexta-feira ser um dia religioso e, portanto, é a tal história dos feriados. Eu não sou a favor dos feriados religiosos, eu já disse isso aqui várias vezes, porque só é feriado sexta-feira porque a Igreja tinha um grande poder no nosso país e, tendo esse poder, tinha poder de, juntamente com os governos, de tomar decisões nesse sentido, de fazer feriados religiosos para possibilitar que as pessoas pudessem ir à missa. Portanto, a homenagem que a gente presta num feriado religioso é participar numa Eucaristia, porque ali existe, era feriado por causa disso. Uma pessoa que não faz aquilo que o feriado, para que o feriado foi criado, não tem direito a ele. Não tem direito a ele. Os feriados, eu acho que os feriados religiosos deviam desaparecer, porque quem quer ir à missa no 15 de agosto vai ao fim do dia, quando deixou de trabalhar, como há missas vespertinas ao sábado. Portanto, os feriados, a homenagem que nós prestamos à pessoa que homenageamos nos feriados é participar naquilo que é o efeito do feriado. Amanhã é feriado, é dia santo, é o dia da nossa padroeira. Vamos aproveitar, espiritualizar um pedacinho a nossa vida. Sei que o tempo está ótimo, que apetece as nossas baías, que são maravilhosas, a gente ir para lá logo de manhã, mas a gente vai se sentir muito melhores se fizer cumprir o nosso dever como cristãos. E os católicos, depois de desaparecerem, já desapareceram 2 feriados religiosos. Se desapareceram mais 2 ou 3 feriados religiosos, os católicos não podem levantar o dedo e dizer assim: como é que é isso agora? Estão-nos a tirar os feriados. Olha, você era católico, você não usava o seu feriado para aquilo que ele foi criado. Portanto, cala a boca, que não tem boca de abrir, se não usava o feriado para aquilo que ele foi criado. Não é querermos os feriados e depois não fazer aquilo que o feriado, para que o feriado foi criado. A gente às vezes quer levantar o dedo tarde demais e em vez de aproveitar aquilo que ainda temos, que são os feriados que restam. Agora deixa-me só lhe fazer isto, já foi aqui comentado por si. Já falamos. Sim, é verdade. Dizer que os cristãos gozam, mas também outros de outras religiões também gozam. Também aproveita esses feriados. Também aproveita esses feriados. Isso é uma coisa que não está resolvida. Então os políticos também gozam e não vão, não é? Isso é uma coisa que não está resolvida no nosso país. A questão dos feriados religiosos não está resolvida. A própria Igreja não sabe como é que vai resolver isso. Vai cedendo, quando eles vão desaparecendo, vai cedendo. Antes, a quinta-feira da Ascensão era feriado. Lembro-me que era feriado, sim. Desapareceu. E outros feriados que havia vão desaparecendo. Porquê? Porque os cristãos não usam para aquilo que ele deve ser. Toda a gente aproveita o feriado. Já não vivemos num país que toda a gente é católica. Naquela altura toda a gente era católica, então fazer um feriado religioso, toda a gente ia à missa. Agora que nem toda a gente é católica, porque é que um país que não é católico, que é laico, há de ter feriados católicos? Não tem lógica. É uma coisa que tem que ser resolvida. Que me dissesse um dia que nos Açores não são todos católicos, não é? Já são 20%. Não são.
Houve uma pessoa... De praticantes. Praticantes, exatamente. Praticantes, 20%. No papel dizem-se 90 e tal por cento católicos, mas na prática são 23% que são os praticantes. Portanto, isto não é criticar, nem é para a gente pensar. A gente tem que pensar. É porque a gente depois vai perdendo as coisas, vai se habituando a perdê-las e depois não se apercebe porquê. Uma das coisas que como é que se perde uma democracia? É quando a gente deixa de votar, por exemplo. A gente depois chega a uma ditadura e a gente diz assim, como é que a gente está numa ditadura? É porque tu deixaste de votar quando era democracia. Percebes? As pessoas abstêm-se das coisas, está garantido, isto está garantido, a gente acha que está tudo garantido e de repente as coisas falham, nos desmorona e a gente diz assim, e agora? Tivesses feito quando tinhas oportunidade de fazer? Isto é para nos fazer pensar. Nós demitimos-nos de tudo e depois queixamos-nos. A gente não pode ter essa atitude passiva perante a sociedade. Na sua lógica, padre, não esqueça aqui que vai dizer, mas na sua lógica a verdade é que só por ser feriado não vão Não se justifica que haja feriado se as pessoas não exercem aquilo para que o feriado existe, percebes? Não se justifica e isso Mas um dia tão, por exemplo, amanhã se tiver um dia bonito, não, eu vou até à Maia, eu vou até São Lourenço. Eu compreendo as escolhas das pessoas, eu compreendo. Nós vivemos Mas também perder uma hora também acho que não custa nada, não é? Não custa nada, Vivemos num momento tão difícil das nossas vidas que a gente precisa de tirar o stress, de estar para ali sem pensar em nada, sem fazer em nada. Eu compreendo que isso é muito importante. Quero ouvir, eu por acaso ainda hoje ao tomar o pequeno almoço, estava a televisão acesa. Olha que eu vou-lhe dizer uma coisa, é incrível. Não houve uma única notícia agradável. Isso muito tarde tudo mesmo. Notícias más, como por exemplo ardeu uma fábrica de têxteis de 300 e tal pessoas. Depois enfim, falta de medicamentos. Depois e eu disse assim, meu Deus, para comigo. É o problema no Iraque, no norte do Iraque, que está matando aqueles radicais, estão matando tudo o que não é da religião deles, da parte da religião deles, até muçulmanos eles matam, outro tipo de muçulmanos de outra tribo, de outro grupo, eles matam, quer dizer, em que mundo é este que a gente vive? Notícia, que mundo é este que a gente vive? Que graça. O mundo não está fácil. O mundo não está fácil. Não acha que as pessoas, neste caso, conforme diz, os praticantes deveriam pelo menos aproveitar a ocasião? Eu acho que Deus não faz mal a ninguém e acho que a gente precisa procurar Deus. O mundo está desnorteado e a gente de repente, sem se aperceber, deixa-se levar para este mundo desnorteado. Eu acho que Deus está fazendo falta ao mundo e às pessoas, a cada pessoa. Deus só nos faz bem. Uma pessoa quando participa na Eucaristia, independentemente do padre, que a missa não é o padre, leva sempre algo, o seu dia vai correr melhor, vai ser diferente. As pessoas fazem essas experiências e dizem essas coisas, mas depois deixam de ter o hábito. Tudo na vida é um hábito, seja no bom ou seja no mal. Tudo é um hábito. A gente habitua-se a uma coisa que é boa, ótimo, vai fazê-la. Habitua-se também a uma coisa que é má, também vai fazê-la, vai continuar a fazê-la. Portanto, tudo é um hábito. Acho que é importante a gente olhar para o mundo e perceber, eu faço parte deste mundo, tudo o que está acontecendo aos outros também pode acontecer a mim. E acho que tenho que me voltar para Deus, que é a única segurança da minha vida. Acho que as pessoas precisam de refletir e pensar, e estes programas são para nos fazer pensar. Não é só para consolar. Não tem problema. Estes programas não são só para consolar as pessoas, são também para inquietar. Mesmo que discordem, que é bom, pelo menos falam das coisas de Deus e da religião e do programa. Não é? Isso é importante, acho que é importante. No domingo temos um elogio de Jesus que vem contrapor a uma censura que ele fez. Domingo passado Jesus disse a Pedro estava caminhando sobre as águas, Pedro ia-se afundando e Jesus segura Pedro, mas diz-lhe, homem de pouca fé, porque duvidaste? É uma censura que Pedro ouviu. Neste domingo temos o contraponto que também existe na Bíblia, que é uma mulher que não era judia, portanto não pertencia à religião judaica, mas quis aproximar-se de Jesus para lhe pedir que ele fosse ver a filha dela que estava muito doente. E Jesus tem aqui um diálogo com ela muito estranho. Até ele diz assim, mas tu não és judia, e não vais tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a mulher diz, mas os cachorrinhos também vão aproveitando das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus tem um diálogo que a gente diz assim, este homem maltratou esta mulher, não. Jesus foi conversando com ela para a mulher perceber que não dependia de Jesus aquilo que ela precisava para a sua vida,
dependia dela própria, que ela tinha uma força de fé tão grande e não se apercebia disso. Ele fez-lhe isso, porque depois Jesus diz-lhe assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como tu desejas. Grande é a tua fé, faça-se como tu desejas. Veja, a semana passada, a um discípulo de Jesus, que andava com Jesus há 3 anos, Jesus diz-lhe: ó homem, que pouca fé que tu tens. Hoje, no próximo domingo, ele vai dizer a uma mulher que nem sequer é judia, que não andava com Jesus, que não pertencia à religião, que era uma pagã, estava fora até do povo judeu, ele vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Nós temos uma força tão grande dentro de nós que às vezes a gente nem sequer imagina. Às vezes, conversando com pessoas que têm dramas nas suas vidas, momentos dramáticos, de perda de filhos, ou esses momentos mesmo muito dramáticos, as pessoas depois, fazendo uma reflexão, dizem: ó padre, eu não sabia que era uma pessoa tão forte. Os momentos difíceis das nossas vidas não queremos que eles venham para nos mostrar isso, mas quando acontecem, e a gente não pode evitá-los, porque é mesmo assim, há coisas que nos acontecem que a gente não pode evitar, faz parte da lei da vida neste mundo, a primeira lição que tem que tirar depois, à medida que vai encarando essas situações e superando essas situações, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é esta: eu afinal não sabia a força que tinha, e isto vai-me preparar, vai-me tornar uma pessoa muito mais forte para as batalhas que eu vou ter a seguir, porque a gente está saindo de uma batalha, já vai vir outra, é sempre assim na vida. Portanto, no domingo vamos ouvir Jesus a dizer isto a esta mulher: grande é a tua fé. Jesus quis que ela percebesse isso, que ela tinha essa força dentro de si. Não precisava ser Jesus a curar a filha, não precisava ser Jesus a tratar da filha, ela própria ia conseguir com a sua força interior, e foi o que aconteceu. Ela fez-lo depois. Nós temos os poderes dentro de nós, mas somos umas pessoas dependentes. Acho que nós, os portugueses, a ditadura fez-nos mal, porque nós éramos tão medrosos e tão dependentes de alguém que mandava neste país, a gente passou a acreditar que não consegue nada, que não faz nada, que não consegue nada sozinho. A relação que as pessoas tinham com Deus é uma relação de muita dependência. Nós vemos um pedacinho ainda nas promessas que se fazem a Deus, seja no Santo Cristo, seja para a altura do Espírito Santo. A pessoa que faz uma promessa a Deus acha que não é possível conseguir aquilo sem Deus. É possível, porque Deus já nos deu todos os poderes para a gente conseguir tudo o que quer na vida. E isso está provado. Está provado que há muitos que chegam lá, outros não chegam porque não põem em prática essa força que têm dentro de si. Portanto, a nossa relação com Deus não deve ser uma relação de dependência. Eu não posso nada, tu podes tudo. Tem que ser uma relação de um tu a tu, confiante e amoroso. Eu sei que Ele me ama, tudo o que me acontece faz parte, mesmo que não seja querido por Ele, faz parte deste projeto maravilhoso que Ele tem para mim. Então eu tenho que tirar todas as lições que estas situações me trazem para ser uma pessoa que vai crescer, que vai amadurecer com tudo aquilo que a vida me traz. Não, é uma relação de pai com filho e uma relação amorosa e de confiança. Não é uma relação de pedinte, de um escravo a pedir ao seu Senhor. Não é assim que nós nos relacionamos com Deus. Jesus quis mostrar a esta mulher isso mesmo. Tu podes, tu és capaz. Basta que tu percebas que tens essa força dentro de ti. E isso é muito importante para nós, os portugueses. Nós estamos a ver neste momento que estamos a viver tão difícil, nós os portugueses e os açorianos também, as oportunidades que estes momentos difíceis têm dado a muita gente que está sabendo tirar da crise oportunidade, fazer da crise uma oportunidade. Imensa gente, mesmo aqueles que a gente diz que emigram. Temos aqui um irmão nosso que emigrou na altura por uma vida, em busca de uma vida melhor, mas mesmo esses, depois da experiência que fazem lá fora, percebem como foi importante terem ido para lá. Começam a ter outros horizontes, outra forma de encarar a vida, outra forma de pensar, têm uma vida diferente. Portanto, nada é desgraça. Emigrar não é uma desgraça, é uma bênção muitas vezes para a vida das pessoas, porque vem trazer mais riqueza para a pessoa. Mais riqueza para a pessoa. E a gente tem que começar a pensar nas coisas e olhar para as coisas numa atitude positiva e não numa atitude negativa, forçosamente. Lá de vez em quando, as tais notícias, lá de vez em quando temos um jornalista atrás de um estudante ou de uma enfermeira ou de um empresário no aeroporto a dizer: então vai-se embora, está desiludido do nosso país, é culpa do nosso governo. Oh criatura, esse homem pensa de uma forma diferente, então vai ter agora uma nova oportunidade, vai experimentar uma vida noutro país, vai fazer... Então, porquê é que a gente não há de perspectivar a coisa de uma forma diferente? Porquê é que devemos ser esses negativistas, esses pessimistas, esses misantropos, esses que estão sempre assim, neste amanhadozinho, sempre negativo, tudo é negativo que nos acontece, tudo é negativo. E depois é tudo culpa do governo, sempre. É tudo culpa do governo, é culpa nossa, porque a gente não se mexe, a gente não tem atitudes diferentes. A gente tem que ter atitudes diferentes. Jesus diz a esta mulher isso: tu tens que ter uma atitude diferente na tua vida, não sejas assim tão... Tu és capaz. Tu és capaz. E isso é importante, muito importante para a vida das pessoas.
Vamos à agenda, Vamos. que é uma agenda longa este fim de semana. Nós temos hoje 2 missas vespertinas. Para quem quiser ir à praia amanhã todo o dia, há missa hoje. A igreja já deu essa oportunidade. Já deu mais um. Não é? A missa... Assim, já deu mais uma no chat. Há missa hoje às 19 horas, 7 horas da tarde, no aeroporto e em São Pedro. Amanhã há missa às 10 horas, na Matriz, presidida por o Sr. Bispo do António, e estarei também presente, porque é uma missa mais solenizada. Às 10 horas na Matriz, em São Pedro já não há, porque vai haver hoje. Depois às 11h30 há missa em Almagreira e Santa Bárbara. Em Santa Bárbara também será às 11h30, porque a missa da Matriz, como vai levar mais um pedacinho, que é a missa mais solenizada, então a missa de Santa Bárbara será às 11h30 e não às 11h15. Depois haverá missa às 12h30 em São Espírito, e às 18 horas haverá missa... haverá a procissão da Senhora da Assunção. Eu recordo que a procissão este ano é o percurso para baixo, portanto vai até ali à Igreja do Assuntos Passos, vira mesmo ali na Igreja do Assuntos Passos, e depois cá em cima vira naquela travessa dos 2 bancos. Vai até à travessa dos 2 bancos. É um percurso mais pequenino, portanto dá a oportunidade de mais pessoas de todas as idades poderem participar, porque as procissões não são para a gente ver. Aquilo não é um cortejo etnográfico, folclórico, que a gente está a ver de passar. Aquilo não é um desfile, aquilo é uma manifestação pública de fé para quem acredita e para quem tem fé. Portanto, é para nós vermos e não para assistirmos. No sábado, depois há missa às 19 horas no aeroporto, no domingo há missa às 10 horas na Ermida dos Anjos, que é o dia da Senhora dos Anjos, no domingo. Depois há missa também em São Pedro às 10 horas, às 11h15 há missa em Santa Bárbara, 11h30 em Almagreira e 12h30 em Santo Espírito. Recordo que a partir da próxima semana não há missas de semana, porque eu vou tirar uns dias de férias e, portanto, não haverá missa de semana. Os horários das missas depois serão combinados semanalmente com o Padre Rui, que regressa de férias. Muito bem. Um bom dia para ti, um bom dia aqui para o nosso irmão, uma boa estadia entre nós. Diga-nos, no domingo não há missa na Matriz? No domingo não há na Matriz, há missa nos Anjos. E isso é importante a gente perceber. As pessoas têm tido alguns conflitos nesta altura, principalmente com imigrantes, porque vêm fazer as suas promessas do Espírito Santo e depois não estão a par daquilo que é a orientação da Igreja na ilha, e quer a missa na Ermida, um quer no Norte, outro quer nos Milagres, outro quer na Glória. A ilha só tem 2 padres e quando sai um tem que vir alguém substituí-lo. Há missas simultâneas. Se eu vou fazer missas em todas as ermidas, depois as igrejas paroquiais ficam sem missa, porque naquela hora o outro está celebrando do outro lado. Eu sempre que estou celebrando uma missa, o Padre Rui está celebrando outra na ilha. Portanto, se a gente tira a missa das paroquiais para pôr nas ermidas, o povo que vai todas as semanas às paroquiais diz: então como é que é? Não pode ser. As missas, seja de promessas, seja de batismos, seja de casamentos, as missas são nas igrejas paroquiais. As ermidas hoje, na sua altura, fizeram a sua época. Hoje são lugares de visita e lugares onde, se existe uma copeira ao lado, fazer os impérios. Mas não é para fazer as missas. As missas são nas igrejas paroquiais, que têm mais condições, que têm aparelhagem sonora, que são muito maiores, que leva todas as pessoas. As ermidas não têm condições hoje para celebrar missas. E as pessoas têm que se aperceber, quando chegam à ilha, venham de onde vierem, têm que perguntar na ilha, ao coordenador da ilha, com os padres, perguntar como é que é a orientação da ilha agora. Então eu quero fazer uma promessa desta forma, dentro da orientação. A gente não manda na casa de ninguém, mas também não nos venham ensinar a ser padres. É uma orientação que a gente deu para a ilha. Não agrada a todos. Jesus não agradou a todos e nem por isso ele deixou de ser feliz. Há uma orientação. Só temos 2 padres na ilha. Quando um está numa missa, outro está na outra, não podemos andar aí a seringar em todas as ermidas, senão a gente nunca mais para. E não tem lógica. Eu próprio não concordo com isso. Portanto, mas houve uma missa na Ermida dos Milagres com o Sr. Dom António. Não foi com o Padre Vítor, nem que foi com o Padre Rui, que somos os padres da ilha. Dom António é o bispo desta diocese, pode fazer como quer. E quis fazer aquela exceção naquela ermida, naquele dia, nos Milagres, porque foi a chegada da imagem que tinha sido restaurada por aquele casal que a restaurou, que foram muitos milhares de euros, e Dom António quis ele próprio pôr a imagem no altar. Ele é que subiu o escadote para pôr a imagem no altar, que tinha estado fora daquele altar já há 1 ano e tal. Portanto, ele quis fazer aquela exceção. O Dom António pode fazer exceções. Ele é o coordenador, o bispo desta diocese, mas os párocos, ele próprio sabe disso. Ele pergunta quando chega à ilha. O Dom António perguntou ao Vítor como é que é a história da ilha, como é que é as missas. E mesmo que ele faz uma exceção dessas, ele pergunta-me. Logo seja o senhor a fazer, não ser eu, porque se vai fazer numa, depois tem que fazer em todas. Mas sendo o bispo,
ele pode fazer essa exceção, mas ele está na ilha agora como colaborador, substituindo o Padre Rui, portanto ele faz as missas que eu lhe digo para lhe fazer. Ele segue a orientação da ilha. Nós temos que nos habituar a isto. Eu sou uma pessoa organizada e ordenada e não consigo trabalhar na confusão. E a minha organização é esta para a ilha, até 2018, os próximos 4 anos. Portanto, as pessoas têm que se ir adaptando também a isto. Esta é a minha área, é isto que eu sei fazer, e a gente também nas nossas fábricas, ou nas nossas cooperativas, ou nas nossas casas, dá a orientação que acha por bem. Eu sou padre, pároco desta ilha, ouvidor, portanto, dou esta orientação à ilha, combinado com o Padre Rui. As pessoas não agrada a todos, paciência. Se houvesse mais, certeza. Se houvesse mais padres seria diferente. Mas são 2 padres, estamos sempre em missas simultâneas. Nunca fazemos. Eu não sei como é que o Padre Rui celebra missas, a gente nunca está juntos nas missas, a não ser uma vez ou outra, se consegue estar um outro colega cá. Percebes? Não se consegue. Porque a gente, não pode estar o outro, que o outro está no outro lado. As pessoas têm que perceber, são 6 paróquias, com o aeroporto são 6 paróquias. Portanto, são 2 padres para 6 paróquias. A gente optou por fazer missas só nas igrejas. Um bom dia para todos e boas festas do 15 de agosto. Um grande abraço para si também, o nosso obrigado uma vez mais, às quintas-feiras das 9 às 10 horas, como habitualmente temos sempre a presença do Padre Vítor Arruda.